Aleluia, o glória, a paz do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus, nessa madrugada fria, né, irmãos? Aleluia, lá na terra natal é quente hoje, né? Mas aqui está um friozinho abençoado, também todos bem-vindos em nome de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 60. Lucas capítulo 22, versículo 60. Amém? E Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pai, queremos te glorificar por essa manhã, te louvar, Senhor Deus, pela tua palavra. Vem Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Como é lindo, Senhor Deus, vermos que tu és o Deus que muda a história dos teus filhos. Vem, Senhor Deus, direcionando, Pai. Te glorificamos, te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Dói muito quando você ama e uma pessoa se envergonha de você. A Bíblia relata a história aqui do Senhor Jesus, que ele tinha o seu discípulo, que ele disse, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a igreja, os portais do inferno não permanecerão. E esse Pedro, no momento de maior angústia do Senhor Jesus, ele nega o Senhor 3 vezes. E a Bíblia fala aqui de uma história, de uma situação interessante. O evangelista Lucas, ele relata de que durante essa negação, os olhos de Pedro encontram os olhos do Senhor Jesus. Quando os olhos do Senhor nos encontram, acontece um quebrantamento. E a Bíblia fala que Pedro, de repente, ele lembra do que o Senhor Jesus falou e ele lembra que ele se envergonhou de Jesus. Não tinha só a ver com vergonha, tinha a ver com medo, com angústia, com perigo de vida, porque realmente tinha a ver com perigo de até ser executado. E ele lembra que ele negou Jesus, e ele começa a chorar, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E a Bíblia relata em João capítulo 21, quando Pedro é restaurado, novamente a mesma história. Jesus chega e pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Depois que tudo tinha acontecido, eles novamente não tiveram nenhuma pesca, e novamente Jesus na praia, e novamente aquela pesca maravilhosa, e João descobre, é o Senhor. E ele fala para Pedro, Pedro, se joga na água, corre até a praia, e depois deles terciarem, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, você realmente me ama? Ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, apacenta as minhas ovelhas. E depois da 3ª vez, ele percebe que o Senhor está pegando mais pesado, está pegando mais fundo. Está preparando Pedro para o ministério que ele teria. Que muitos anos depois, eu fico maravilhado quando eu vejo em João 21, versículo 17, pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou entristecido, pois Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez, você ama? E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E disse Jesus, cuida das minhas ovelhas, diga a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você queria. Quando começamos a andar com o Senhor Jesus, ainda quando novos, muitas vezes não percebemos a dimensão do Evangelho de Cristo. E muitas vezes nos envergonhamos. Ontem, em casa, de repente tocou a campainha, estava um senhor na frente, eu não o reconheci. Ele falou, senhor, lembra de mim? Eu falei, não. Ele falou, muitos anos atrás, nós fomos vizinhos. Ele trouxe uma caixa de chocolate de Merci, e veio para agradecer. Eu não lembrava mais dele. E ele contou o que havia acontecido e eu não pude me lembrar, porque há muitos anos atrás, mas como é maravilhoso quando durante a tua caminhada você deixa sementes do Evangelho do Senhor Jesus. E muitas vezes eu lembro quantas vezes que eu queria falar do Senhor Jesus, mas eu não tive coragem de abrir a minha boca. Eu lembro quando jovem, tinha uma pessoa na mocidade e ele estava já como adolescente, queria assistir um filme no cinema, e ele perguntou, mãe, posso assistir o filme? A mãe falou, não sei que tipo de filme é. Ele falou, então mãe, vem junto. Daí você pode assistir e ver que não tem nada demais. E a mãe foi junto no cinema, quando chegaram no cinema, a mãe, como tinha costume na igreja, ela se ajoelhou no banco do cinema, e o filho falou, mãe, aqui não é lugar de oração. Ela falou, como é? Falou, aqui a gente não deve orar. Ela olhou para o filho e falou, filho, se aqui não é lugar de oração, também não é lugar para você ficar. Pegou o filho e foi embora. Ele disse que eu fiquei com tanta vergonha da minha mãe naquele momento.
E a mãe dele faleceu pouco tempo depois. Hoje ele é um evangelista, faz um trabalho maravilhoso. Mas ele falou, nunca me esqueço de como me envergonhei da minha mãe. Sabe, irmão, às vezes nós nos envergonhamos do Evangelho de Cristo e tomamos isso como natural. Porque é assim, e hoje em dia o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu fico maravilhado quando olho o apóstolo Pedro, que passou por essa tribulação, passou por essa tentação. No final da vida dele, ele escreve umas cartas. E na carta que ele escreve, primeira carta, capítulo 4, no versículo 13, ele fala: mas alegrem-se à medida que participarem do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem em grande alegria. A tristeza que vem por parte do Senhor transforma-se em alegria. Quando nós somos confrontados com o chamado de Cristo. Eu vejo muitas vezes que hoje, independente de quanto tempo andamos com Cristo, qual é a nossa tendência, com que facilidade nós negamos ao Senhor Jesus. Com que facilidade falamos a sós que nós o amamos, mas em público, principalmente hoje, em que o mundo está mudando também politicamente de maneira bem radical, e já não é mais uma coisa que quando você fala do Senhor Jesus, algo aprovável. Então nós ficamos em geral como agentes secretos e não falamos mais do amor de Deus. Ainda em casa, ainda temos os nossos cultos, ainda falamos para os nossos filhos, mas publicamente não confessamos mais que Jesus é nosso Senhor. E a Bíblia fala que eu fico maravilhado quando os olhos de Jesus encontram Pedro, quando os olhos de Jesus nos encontram, quando somos confrontados com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O profeta Zacarias, ele fala no capítulo 4, versículo 10, no final, ele fala: os olhos do Senhor sondam toda a terra. Os olhos do Senhor. Esses olhos cheios de amor, esses olhos que um dia lá na cruz estiveram contemplando e que o Senhor Jesus disse: está consumado, em que Ele nos amou até o fim. Esses olhos do Senhor, essa saudade que Deus tem. Jesus fala para os seus discípulos: tenho saudade de ter comunhão com vocês. Esse Senhor que morreu na cruz por nós. Esse Senhor que deu a você a incumbência de proclamar o Evangelho. E essas últimas palavras em Mateus 28, no versículos 9 e 20, fala: olha, eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vocês vão, preguem o Evangelho, façam discípulos em todas as nações. Nós somos chamados a fazer diferença. O Senhor não diz que é fácil, mas Ele conta com você. Aquele Pedro que um dia todo enfraquecido, todo triste, foi cheio do Espírito Santo e foi capacitado para dar início ao movimento da igreja, que até hoje é Deus. O Senhor não diz que é fácil, mas Ele diz que Ele estará com você, para que você possa fazer uma diferença ali onde o Senhor te colocou. E Deus faz isso de uma maneira natural. E quando nós nos preparamos, quando você começa o dia dizendo: Senhor, faz-me eficiente de ser focado no Teu amor, que eu possa ouvir a Tua palavra, que eu possa falar do Teu amor, de conformidade com o Teu Espírito Santo, para que a pessoa possa ser transformada, para que a pessoa possa aceitar o Senhor Jesus. Quando olhamos a palavra, Jesus ele convocou pessoas que não tinham experiências em questão de discipulado, que não tinham estudos, todos aqueles estudiosos, universitários, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, nenhum deles foi convocado. Quando o Senhor Jesus veio a essa terra, nenhum deles estava presente, estavam presentes aqueles simples, aqueles pequenos, aqueles humildes, aqueles pobres. E eles proclamaram o Evangelho do Reino. E com a força do Espírito Santo, esse Evangelho se propagou, que venceu o Império Romano. Porque o amor de Deus, que excede a todo o conhecimento, Ele transforma as nossas vidas. E essa é a minha oração para você nesse dia, que você possa novamente ser perigoso para o inferno. Que não seja apenas uma alegria em que nós estejamos realmente nos consolando com as bênçãos do Senhor, mas que estejamos fazendo diferença, que possamos, cheios do Espírito Santo, fazer uma diferença lá onde Deus nos colocou e estar preparados para falar do amor de Deus. Prepare-se no dia que Deus me mostra a pessoa que tem se preparado hoje para falar do teu amor, que essa pessoa que precisa de uma palavra de consolo, de uma palavra de vida, de uma palavra eterna, que a tua palavra possa falar através de mim. A Bíblia diz: se nós buscarmos, nós acharemos, se nós procurarmos, mas nós precisamos ter realmente essa visão de sabermos que temos um chamado de falar do amor de Deus. Existem muitas pessoas andando nas trevas e o mundo jaz no maligno, e o mundo ele tenta nos incutir de que não tem muita diferença, não tem problema, as pessoas são boas no fundo, não incomode, não fale de Deus, isso só vai trazer problemas. Não,
Nós temos a resposta sobre a agonia desse povo. Nós temos a resposta sobre a aflição. Nós temos o Senhor Jesus, que morreu por nós, e nós, como agentes do Senhor, trazemos as boas novas do Evangelho para proclamar em todas as nações. E essa é a minha oração de manhã, que Deus possa estar ministrando na sua vida, que você não possa se achar precioso demais para não compartilhar do Evangelho. E muitas vezes é bom irmos em grupo, participarmos do evangelismo, mas principalmente lá onde Deus nos plantou, no nosso trabalho, na nossa escola, no supermercado, as pessoas que nós encontramos nos nossos amigos. Que o inimigo não consiga nos calar, de falarmos do amor de Deus, falarmos de Jesus, falarmos daquilo que Deus. E muitas vezes de maneira bem simples. Eu lembro, eu estava de viagem, eu estava usando um boné que tinha um versículo e uma pessoa me abordou. Eu falei, como é fácil hoje em dia você falar do amor de Deus para as pessoas, quer seja através da mídia, quer seja através dos seus portais, mas mostre que Deus é na sua vida, principalmente para aqueles que não conhecem. Vai ser um desafio, principalmente a gente que não está acostumado. A gente, muitas vezes, quando é confrontado, quando as pessoas nos acusam, e aí o Senhor Jesus, ele fala no Sermão do Monte, abençoados são vocês, felizes, exultem, se por causa do Evangelho vocês são atribulados pelo mundo. Nós podemos andar na presença de Deus. Ele tem um chamado lindo na sua vida. Eu gostaria de orar hoje para Deus estar capacitando você, para estar transformando, para que os olhos do Senhor possam encontrar os nossos olhos, para nós percebermos que preciosidade é essa que nós temos de podermos compartilhar o Evangelho da cruz. Que maravilha, qual grandioso é esse chamado que Deus nos deu, de vermos realmente com a dimensão do Senhor, o quão grande é esse nosso chamado, e não permitirmos que o inimigo nos cale. Que nós não permitirmos que nós possamos apenas andar no dia para podermos sermos abençoados. Não, nós queremos ser portadores do Evangelho do Senhor. E Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua vida. Obrigado, Senhor Deus, que tu vives dentro de nós. Obrigado, Pai, que nós carregamos o teu Santo Espírito, Pai, para fazer diferença. Mas tu conheces, Senhor Deus, o coração dos teus filhos. Tu sabes que nós te amamos, mas sabe quantas vezes nós, como Pedro, te negamos, Senhor. Nós nos calamos quando deveríamos falar, nós nos retiramos quando deveríamos ficar. Nós fomos atrás dos nossos hobbies quando o importante era chegar na tua presença, Pai. Quando muitas vezes, Senhor Deus, não pegamos a tua Bíblia, a tua palavra, não oramos, Senhor Deus, e simplesmente começamos o dia trabalhando, Senhor Deus, para cumprir os nossas atividades. Ó Senhor Deus, cria em nós, Senhor, um coração puro. Dá-nos, Senhor Deus, sede da tua palavra. Dá-nos fome, Senhor Deus, da tua presença. Faz-nos falar, Senhor Deus, da tua cruz, Senhor. Tem tantas pessoas necessitando, Senhor Deus, da palavra, Senhor Deus, do teu Evangelho, Pai. Senhor Deus, nos dá coragem de abrirmos a nossa boca para falarmos do amor de Deus, Senhor. Não permita que andemos, Senhor Deus, no nosso próprio caminho, Pai. Abre nosso entendimento, Senhor. Faz que o nosso coração seja sensível à tua palavra, para que as pessoas que andam nas trevas possam ver a luz, para que nós sejamos luz do mundo, Senhor. Oh, Pai, não permite, Pai, que nós passemos a nossa vida procurando apenas sermos abençoados financeiramente, familiarmente, e não mais carregarmos a nossa cruz, não mais falarmos o teu Evangelho. Senhor Deus, no dia de hoje, faz-nos encontrarmos uma pessoa para a qual possamos falar do teu amor, que possamos abrir a nossa boca abençoada e proclamar o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Pai. Oh, vem, Senhor, capacita-nos, Pai. Faz-nos andar nos teus preceitos, ensina-nos a andar, Senhor Deus, na tua vontade. Nós precisamos de ti, Pai. Precisamos, Senhor Deus, da tua força, Senhor. Precisamos do teu Santo Espírito, Pai. Oh, Senhor Deus, abre nosso entendimento, que a tua palavra, que é viva, eficaz e mais afiada que uma espada de dois gumes, penetre, Senhor Deus, até a divisão de junta e medulas, alma e espírito. Senhor Deus, seja apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, para que possamos ser hábeis, Senhor, possamos ser qualificados, possamos estar armados com toda a armadura espiritual, para nós não aparecermos, Senhor Deus, armados na frente do inimigo. Não, Pai. Estamos revestidos pelo sangue de Cristo, andando na autoridade do teu nome, sabendo que, Senhor Deus, em ti somos mais do que vencedores. Faz-nos andar os teus preceitos, Senhor. Ensina-nos, Pai, a que possamos trazer esperança àquele que está desanimado, trazer a tua palavra para aquele, Senhor Deus, que não tem mais nenhuma expectativa, Pai, trazer consolo para aquele entristecido e trazer o teu amor para aquela pessoa, Senhor Deus, que tem a autoestima debilitada, Pai, com complexo de inferioridade, com angústia e medo, Senhor Deus, que não tiveram paz, Senhor Deus, que andaram, Senhor Deus, como órfãos nesse mundo, Pai, e que apenas buscando, Senhor Deus, migalhas de amor nos lugares errados, Pai. Oh, Senhor Deus, faz
ensinarmos, Senhor Deus, mostrarmos a Tua palavra, ensinarmos os Teus caminhos, falarmos o Teu amor, Senhor Deus, esse Deus, Senhor Deus, que se deu a si mesmo, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Ô Senhor, faz-nos, Senhor Deus, neste dia, andarmos na Tua presença, sermos instrumento da Tua paz, que nós não nos envergonhemos do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor, que nos capacita, Senhor Deus, de ser transformados através do Teu amor, Pai. Ensina-nos, Pai. Cobre com Teu sangue hoje a cada um dos Teus filhos, Pai. Que ele possa andar intrépido, Pai. Que ele possa andar com autoridade. Que possa ser visível que Tu estás com eles, Pai. E que possam, Senhor Deus, proclamar o Teu Evangelho. Esse Evangelho, Senhor Deus, até os final do mundo, Pai. Para que as pessoas sejam restauradas. Que as pessoas se convertam, Pai. Que as pessoas possam estar na Tua presença, Pai. Oh, Te glorificamos. Obrigado, Pai. Tu és o nosso Deus. A Ti seja a honra, a glória, o louvor. Porque não existe nada mais precioso do que a Tua presença. Não existe nada mais importante do que o Teu Evangelho. E não existe nenhuma prioridade maior do que nós falarmos do Teu amor. Oh, Senhor, perdoa quando tantas vezes esquecemos, tantas vezes nos envergonhamos, tantas vezes fomos passivos, Pai. Nós queremos ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma a nossa vida, Senhor, faz-a de novo. Faz-nos, Senhor, possamos estar afiados, Senhor Deus, para que realmente possamos estar na Tua presença, para que Tu possas Te alegrar sobre nós, Pai, para que possa realmente haver restauração, conversão, e pessoas sejam salvas por louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.